inovação tecnológica, e o primeiro projeto, até antes de começar a estruturar o núcleo, a gente estava estruturando antes da pandemia, que parece que faz 10 anos agora, quando a gente fala de antes da pandemia, parece uma coisa de uma década atrás, mas pouco antes de começar o processo todo de força-tarefa e tal, que a gente se envolveu, a gente estava no processo inicial de estruturação da política de inovação, desse laboratório de pesquisa e inovação, que é o Felicilab, e agora acho que consegui ter sobrevivido primeiro a esse processo todo, né, que foi um processo duro, pesado, difícil, tanto para quem estava dentro do sistema de saúde, quanto para toda a sociedade. E aí a gente agora teve uma prova de fogo enorme, com o desenvolvimento de alguns projetos, alguns processos, que a gente vai apresentar aqui hoje. Vai que é sua, Clarice. Vocês veem a minha tela? Sim, Estamos vendo perfeito. Ok. Então, vamos lá, gente. Se eu falar um pouquinho, vou ter o prazer. Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu colocar aqui. Massa. Vou me apresentar rapidinho, vou ter o prazer de apresentar também o restante desse time que está aqui, uma parte dele, né? Que, como o Irá falou, a gente está somando aí, ampliando e qualificando, então tem gente que está nos assistindo aí, mandar um beijo para a galera do Felicilab, que está aí com a gente agora, para vocês todos. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o que é o Felicilab, né? Que é esse nosso laboratório de pesquisa, desenvolvimento e inovações em tecnologias. Esse nome diminuiu de anteontem para hoje, que era um nome bem maior, mais extenso, mas faz parte do nosso exercício de conceituação, definição e elaboração do que é criar e estar dentro de um laboratório que tem esse nome, né? Laboratório de Felicilab, que agrega todas essas frentes e dimensões aí, né? Do pensar e do fazer a saúde. Pode passar, Camilinha. Então, eu sou Clarice Castro, né? Sou jornalista de formação, sou doutora em Informação e Comunicação em Saúde pela Fiocruz. Sou uma defensora radical do SUS, sou cirandeira, militante, pisciana, todo no mundo que você entender como intensidade, como um preocupar-se e cuidar do outro, e me encontrei no campo da saúde, né? Toda a minha experiência como jornalista foi na área da saúde. Trabalho com isso desde 2007, mais precisamente, o que fala um pouco da nossa idade, do tempo passando, que é maravilhoso. E atualmente eu estou nesse barco do Felicilab com um cargo que, quando fui convidada, a primeira coisa foi desfazer o estranhamento do que era esse cargo, né? Gestora de narrativas de inovação em saúde na Escola de Saúde Pública do Ceará. Primeiro porque, com todo esse tempo de trabalho no SUS, eu nunca tinha trabalhado diretamente com inovação, né? Então, para mim, tem sido um prazer, uma surpresa e esse aprendizado permanente de lidar e de pensar as tecnologias. E fiquei pensando, gestora de narrativas, que narrativa era uma coisa que para mim já era tão natural do cotidiano da comunicação, né? E como fazer gestão disso, né? Como amarrar sentidos ou como dar sentido aos sentidos que já vinham sendo historicamente construídos e num núcleo que estava nascendo, né? Num laboratório que está nascendo. Então, eu, primeiro, fiz o exercício, tenho feito e farei continuamente de aprender, né? Do que a gente está falando quando a gente quer falar de inovação, tecnologia e saúde, né? E aí estou aqui agora acompanhada da Camila. Camila é a nossa cientista de dados, Camila Colares, que tem graduação e mestrado em ciência da computação, é a nossa rainha dos dashboards. Estamos compartilhando as intimidades dos nossos apelidos no grupo também. Camila é aquela pessoa que diz para a gente como que a gente deve estudar, analisar e pensar esses dados, indicadores, e como transformar essa informação que vem sendo construída para auxiliar a tomada de decisão, né, de gestores, de profissionais de saúde e de cidadãos também, que a gente tem essa ousadia de pensar no usuário da ponta também.
O Iraque deve ser a pessoa mais conhecida de vocês, que está aí balançando essa criança linda na rede, que é o nosso hacker, especialista em tecnologia de interesse público, acho ótima essa definição, com uma experiência imensa, né, em todas as dimensões desse fazer tecnológico, dessa transformação digital, tem sido a pessoa que tem trazido esse olhar mais em todas as dimensões, né, de município, de estado, de união, e fazendo essa costura pelas experiências e pelos campos que ele traz, né, esse olhar que vem da cultura também, que sempre foi a maior expertise dele, e está trazendo para a saúde, casando esses nós, né? E o Vitor Magalhães, nosso líder técnico de grande parte dos nossos produtos, desenvolvedor, programador, escritor de códigos, a pessoa que senta e estuda 48 horas seguidas, resolve qualquer problema relacionado a códigos e sistemas. E todo mundo vai falar um pouco aqui com vocês agora. Vamos, Camila. Então, o que é o Felicilab? O Felicilab é esse laboratório de atração, promoção e disseminação da inovação em saúde para a felicidade da cidadania, né? Pensar a felicidade nesse contexto tem a ver com duas dimensões que a gente vai tentar trazer um pouco aqui, né? A dimensão política de um entendimento mais amplo de saúde, né, que tem a ver com uma construção desse pensamento que é a saúde não só como um antagonismo do não estar doente, né, mas a saúde como uma dimensão integral do ser humano. Então, se a gente for puxando o fio dessa narrativa, a gente vai vendo que pensar em saúde é também pensar em felicidade, né? Embora não haja consenso nem sobre o que seja definição de saúde, ou de doença, ou da própria felicidade, porque as narrativas elas buscam os consensos, mas elas têm que ter espaço para o que é dissonante nesse percurso também, né? Mas aqui a gente da escola está colado e ancorado agora nessa discussão, que é uma discussão que já vem do movimento sanitário, né, na década de 70, e se amplia com a criação do SUS, e se amplia mais ainda com as transformações pelas quais a gente vem passando na velocidade, na aceleração do tempo e do fazer das coisas, que é pensar, recolocar esse ser humano, né? De que posição a gente quer olhar para esse ser humano, né? E de que posição a gente quer que as tecnologias conversem com esse ser humano. Então, de fato, quebrar esse paradigma de tratar só a doença, né? É pensar na integralidade, e pensar na integralidade é pensar em como promover felicidade, né? Então, o Felicilab ele vem nesse esteio aí, nessa configuração sociopolítica, né? E ele foi criado para isso, para captar, acumular, produzir, distribuir, conectar conhecimentos, né, em um ambiente de experimentação interdisciplinar e de conhecimento aberto, ou seja, a gente, embora grande parte dos nossos recursos humanos sejam de desenvolvedores, programadores de sistemas, a gente tem pessoas de outros campos também, né? Justamente para que essa interdisciplinaridade faça essas costuras acontecerem, né? Então, a gente tem pessoas da comunicação, a gente tem profissionais de saúde, né? Temos enfermeiras, dentistas, estou botando tudo no plural porque está crescendo, o time está potência pura. Pessoas de publicidade, enfim, a gente tem um campo vasto aí de profissionais que estão trazendo essas dimensões de conhecimento, né? Então, existe para transformar ideias em produtos e levar esses produtos à rede estadual de saúde, né, colocando para funcionar, dando suporte e evoluindo, né, esses produtos. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre eles, né, e como tem sido essa jornada de criá-los e de pensá-los a partir de ciclos inovadores. E existe também para conectar e manter parcerias no setor público e privado e para ampliar o impacto dos produtos, inclusive para além do estado do Ceará, né? E aí a gente pega toda uma tradição de
de trabalho que já vem sendo realizado pela Escola de Saúde Pública, né? A escola ela tem 27 anos e ela já tem uma identidade forte na formação do profissional de saúde, então a gente já tem alguns sistemas legados e sistemas que foram se tornando conhecidos pela eficiência, pelo grau de alcance e organização da informação, e com a criação do Felicilab, do próprio NIT, né, o que acontece é que a gente vai se relacionando melhor com essas comunidades de práticas, né? A gente vai disseminando, a ideia é essa, disseminar cada vez mais esse conhecimento acumulado e ressignificado a partir das novas práticas. E a gente tem feito muitas pontes, assim, né? Tanto no campo da saúde, principalmente no campo da saúde, né? Com outras escolas de saúde pública, com outras instituições de saúde, etc. Pode passar, Camilinha. Então, o objetivo do Felicilab é esse: pensar, produzir e distribuir soluções inovadoras para a implantação e fortalecimento da missão da Escola de Saúde Pública do Ceará. E aí, o próximo slide vai mostrar isso para vocês, o que é, né, essa coisa que eu vim falando antes, desse cenário, desse território que a gente vem pisando, né? Essa aí é a missão da escola, é o que hoje a gente encontra, né, quando acessa o site da escola e procura por missão e valores e visão até 2023, que aí também está muito relacionado com que eu vou falar um pouco mais adiante, com uma política, né, de gestão também que coloca a felicidade nesse cenário como um valor. E aí tem isso, né? Promover a educação, o conhecimento e a inovação, contribuindo para a saúde individual e coletiva e a melhoria da qualidade de vida e felicidade das pessoas. E a nossa visão da Escola de Saúde Pública, e, consequentemente, é a nossa visão no Felicilab, é ser referência de inteligência, ensino, pesquisa e extensão para cidadãos, gerador de conhecimento e desenvolvimento sustentável, visando a qualidade e eficiência do sistema de saúde. Podemos ir, Camila. E a história, além disso, que o Irá já antecipou um pouco aí, né, para vocês, de como nasce o Felicilab, né? O Felicilab, ele tem basicamente pouco mais de um ano, já temos, o Irá? Nem sei, perdi as contas, parecem 30 anos. Não, a demanda de criar um laboratório é de janeiro, então vai fazer um ano. Então, vamos fazer um aninho aí, pronto, exatamente. E aí, vem com esse pacote de compreensão, né, desse movimento que é global, né, de transformação digital dos governos, e aí o Irá traz muito esse olhar, né, porque ele traz essas experiências em outras secretarias e órgãos do próprio governo que já vinham pensando, né, como tornar a experiência digital dentro dos governos mais eficiente, mais transparente, mais qualificada, que é uma discussão, na verdade, internacional, né? E aí, quando chega no Ceará, que o Irá começa aquele trabalho na escola, que tem a chegada, né, a mudança de gestão da própria Secretaria Estadual de Saúde e na Escola de Saúde Pública, com o nosso superintendente, né, Marcelo Alcântara. Então, essa experiência que o Irá traz se assenta nesse terreno, né, que é da definição da plataforma de modernização da saúde do Estado do Ceará, que é basicamente a política de inovação, podemos dizer assim, que é a meta, né, da Secretaria Estadual da Saúde. E essa plataforma de modernização da saúde, ela é um conjunto de medidas e de mudanças e de objetivos que estão relacionados a esse fazer mais eficiente, digamos assim, né, que englobe os sistemas digitais. Quer dizer, o campo da saúde, ele é um campo que tem muitos sistemas tradicionalmente, né? Ele já foi construído assim, né? Se você pegar uma bibliografia lá de trás, assim, pensar em sistemas de informação em saúde, desde a década de 70 a gente já conta com os primeiros sistemas, né? De nascidos vivos, de mortalidade. No entanto, o modo como esses sistemas foram crescendo e foram sendo dotados de significado e foram qualificando
o próprio lidar com os dados, digamos assim, a documentação ou a gestão, né, de fazer essa informação ainda é muito fragmentada. Assim. Temos excelentes sistemas espalhados em dimensões diferentes, né, da União ao município, mas ainda temos uma dificuldade imensa de integrar e de fazer uma operação, a tal da interoperabilidade, né, que até o nome é meio cabeludo, assim, que é, de fato, esses sistemas se comunicarem e as realidades dos diferentes territórios, né, sejam eles de uma dimensão mais de atenção básica, que está ali mais no nível dos nossos municípios, até uma atenção mais especializada, que aí engloba mais a responsabilidade do Estado, e o próprio pensar das políticas de saúde, que é uma camada mais relacionada ao âmbito federativo, de como fazer essas políticas se cruzarem e, de fato, essas dimensões poderem ser apropriadas e consumidas tanto pelos profissionais de saúde que estão na ponta, como pelos próprios usuários, né? E, para além disso, tem o fato de que os sistemas cresceram muito para organizar a lógica interna das instituições, ou seja, para documentar e para direcionar as políticas de saúde, mas isso não se refletiu na mesma velocidade, na mesma potência, quando se trata de lidar com as pessoas, com o modo como os cidadãos acessam, né, esses sistemas e consomem informações. Né? Hoje eu tenho aqui, não sei se, acho que dá para vocês verem aqui, não sei se todos vocês têm, mas esse é o meu cartão do SUS. Se não tem, vamos lá fazer de vocês. E aí eu estava justamente, antes de começar aqui essa nossa fala, eu fui entrar e buscar pelo meu prontuário, né, como usuária de saúde, e vi que tivemos um avanço, assim, né, a gente tem hoje, quando se trata de lidar com o cidadão, um sistema que se comunica, uma interface que se comunica com as pessoas, a gente tem o Conect SUS, a nível mais nacional. No entanto, eu passei alguns bons minutos tentando chegar no meu prontuário, né, considerando que eu sou uma pessoa que fiz esse cartão como residente de Juiz de Fora, que era onde eu morava até ano passado. Tive muitos usos diferentes, em diferentes níveis de especialidades lá. Voltei para o Ceará, já fiz uso de ações de serviço no SUS aqui, já apresentei meu cartão, mas não consigo identificar hoje quem é a Clarice na rede, né? Quem é a Clarice? Qual que é a história, qual que é o histórico, né? Qual que é o prontuário dela, né? Se a gente for, né, numa lógica bem mais de doença ou de atendimento, né? Então, se eu for pensar na lógica mais ampliada, né, para além disso, do atendimento em si, aí é que eu não vou saber achar quem que é essa Clarice nesse percurso, né? Então, é isso, é um conjunto, essa plataforma de modernização também conversa com essa necessidade de que tanto os gestores, quanto profissionais, quanto cidadãos consigam ter melhores experiências de uso e de administração dos seus dados que estão dispostos, né, e como ter acesso, né, como que isso se reflete na dimensão do acesso à saúde, né. E aí, o último ponto é esse. Fala, Irá. Clarice, eu ia só fazer um adendo, que eu acho que é uma reflexão de como a gente tem muita gente também que é da área da cultura, o quanto que o sistema de cultura que implementou, quem acompanhou a implementação do Sistema Nacional de Cultura, sempre foi muito referenciado no SUS como um sistema único, né, como sistema nacional, interfederativo. E você falou aí dos vários sistemas, das dificuldades, e uma das coisas que agora, trabalhando no SUS, eu percebi é que o SUS não tem uma coisa que é uma coisa que a gente tem trabalhado e tem muito forte no sistema de cultura, que é um sistema de informações e indicadores. Você tem todos os sistemas, mas não tem o sistema que organiza os sistemas. Isso é muito interessante perceber o quanto que, nesse sentido, por exemplo, a cultura está na frente. A gente tem aprendido muito, trazido toda a reflexão de ontologia, enfim. E aí que tem a ver com essa terceira dimensão aí. Sim, justamente, total. Que essa terceira dimensão é essa ressignificação da experiência dos usuários, né? Ou seja,
para que essas tecnologias que vêm sendo historicamente pensadas e que são, sim, funcionais, a depender do escopo e do objetivo para os quais elas foram criadas, né? Hoje a gente tem grandes sistemas de dados que são consumidos para diferentes finalidades, de pesquisa à execução de políticas de saúde, né? Se a gente pensar no DataSUS aí, que já tem suas boas décadas, e todos os sistemas que estruturam informações, como sistema de nascidos vivos, sistema de informação hospitalar, sistema de atenção básica, ou seja, para cada nível a gente tem uma série de sistemas que organiza a forma como o serviço é prestado e como as políticas são apresentadas à população. Mas quando se trata de pensar, de ressignificar tanto um modo como qualquer ser humano possa ter acesso a isso, né? Pensando na transparência e na qualidade da informação. E quando a gente pensa nos distintos níveis de educação e de apropriação das tecnologias, né, pelas camadas mais diversas da população, então a gente tem experiências muito ruins, né? Para não dizer não experiência, né? Não, experiências ruins, porque eu acho que a experiência, a não experiência, ela meio que não existe, né? Ela vai existir de alguma maneira. Então, se a gente precisa hoje saber, por exemplo, onde tem, se eu estiver sentindo ou vivenciando qualquer situação que tenha a ver com a minha saúde, se eu precisar entender que tipo de política eu posso acessar, ou onde, ou como, ou de que maneira, isso fica muito difícil, né, para o usuário compreender essa lógica complexa, porém que precisa responder a essas diretrizes do SUS, né, da integralidade, da equidade, da regionalização. Então, a gente pensa um laboratório que tem como mola propulsora esse refletir sobre essa experiência. Então, todos os nossos produtos, né, todas as coisas que a gente tem criado, estão relacionadas a essa qualificação, né, da experiência do usuário, e tendo o usuário como nosso fio condutor, seja ele quem for, seja ele, se for um sistema criado para profissional de saúde, da emergência ou da atenção básica, ou seja, um sistema criado com estudantes da escola ou de outras escolas de saúde pública do Brasil, ou seja, uma coisa criada para residentes, enfim. Seja qual for a coisa que a gente vem pensando em criar, colocando o usuário em primeiro lugar. E aí ele é essa pessoa que vai nos dizer, né, como que é plausível que esse sistema seja consumido. E aí tem toda a lógica do experience user, que aí eu não sou muito boa no inglês, não, mas os meninos vão completar para vocês depois. Pode passar, Camila. Essas são as nossas competências, né, do Felicilab, que aí a gente tem pensado em células, né, de design, de desenvolvimento, de ciência de dados, infraestrutura, redes sociais, políticas públicas, tudo isso que está colocado aí, né? O Irá, Camila e Vitor vão falar sobre essa perspectiva de construir uma política de inovação, né? Que é o que a gente tem, que é um das nossas vertentes, que é uma política de inovação em saúde no Estado. E aí, trazendo toda essa discussão do código aberto, do software livre, e da visão de negócio para tudo isso que a gente tem produzido, né? E pensado em em produtos mais diversos, né? Que não são necessariamente só sistemas digitais para resolver, né? Pode ser um produto audiovisual, pode ser uma cartilha feita de outra maneira, né? Ou seja, é o que a experiência do usuário, diante daquela necessidade que se apresenta, nos coloca como mais adequado, né, na realidade e na potência que se apresenta nos territórios. Acho que estou chegando no final da minha parte. Vamos? Pode passar, Camila. Isso. Então é isso, vou chamar a Camila agora para assumir a apresentação e a gente conversa mais adiante. Olá, boa tarde. Me chamo Camila Colares. Clarice já me apresentou lá no comecinho, né? Vou pedir aí a ajuda do Vitor para a gente ir trocando aqui ideia, fazendo
praticando o que a gente já faz no nosso dia a dia de trabalho, que é a questão do pareamento, né, que é uma das metodologias de trabalho que a gente usa. Vamos conversar um pouquinho com vocês, então vou pedir aí o apoio do Vitinho para a gente ir pincelando, Vitinho. Olá, É, pessoal. gente. Boa tarde. Como a Camila colocou perfeitamente bem, e a Clarice também, tá? A Clarice já me apresentou também. E nessa parte a gente vai estar, basicamente, tá? Junto com a Camila, a gente vai estar explicando para vocês a nossa dinâmica de trabalho, né? Também as questões das parcerias que foram, né, na verdade, totalmente importantes, né, para esse cenário que a gente está vivendo, esse desenvolvimento, né, esse estudo, tá? Na criação desses projetos. E é isso, Camila, pode contar comigo, vamos em frente. Joia, vamos lá, Vitor. Primeiro de tudo, né, o momento que a gente vive, como a gente estava até conversando ontem, né, é um momento atípico. A gente, enquanto Escola de Saúde Pública, enquanto equipe de tecnologia da ESP, antes do início da pandemia, nós já estávamos no movimento, né, de alteração de dinâmica de trabalho, né, com foco em metodologias ágeis, e veio a pandemia e foi um momento que a gente teve que dizer, não, agora a gente vai ter que ir, vamos mergulhar aí de cabeça nessa nova dinâmica, né? A gente foi meio que empurrado, que compelido a alterar a dinâmica por conta do momento que se viveu, né? Então, foi algo assim, feito relativamente às pressas. A gente teve que reaprender a fazer muita coisa. Nós já havíamos habituados a trabalhar de uma forma, a ter um processo, né, de trabalho. E, apesar de nós já estávamos com essa perspectiva de alteração de metodologia, né, o grande boom realmente foi a pandemia. Tá? Então, a gente dá um destaque aí para a forma como a gente trabalha. A gente mudou totalmente a forma de ver, a forma de criar, a forma de pensar, né? Com novos papéis, novas pessoas, né? Novos atores começaram a fazer parte do nosso processo produtivo, né? Então, antes dessa nova metodologia, a TI ela era centrada no desenvolvedor, né? Existia uma breve participação do usuário, aspas, do cliente, né, na hora de indicar quais eram as necessidades, mas algo assim muito pontual, tá? E a gente começou a trazer outros atores, outras pessoas que a gente foi vendo que são essenciais para esse processo, né? Outros papéis que são muito importantes para a construção. Então, o destaque aí na nossa dinâmica de trabalho é a questão da alteração, né, para metodologias ágeis. A gente utiliza várias características de diversas metodologias, mas a principal que a gente está implementando no momento é o Scrum, né? Outra coisa interessante desse período, né, principalmente da início de pandemia até o momento, foi a necessidade de criação de parcerias para a gente conseguir responder, né, de forma mais rápida, de forma mais pronta, às necessidades, né, às demandas do governo do Estado, às demandas da Secretaria da Saúde, né? E essas parcerias, elas foram fundamentais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas na frente detalhadamente, mas elas foram fundamentais, né? Para que a gente também se reorganizasse, né? Trazendo aí como destaque, nos primeiros dias aí da pandemia, 2 dias, a gente conseguiu colocar um hot site no ar, né? Um local onde as pessoas, a população, cidadãos, profissionais de saúde, tivessem acesso à informação confiável a respeito da pandemia, a respeito da doença, tá? Então, por conta dessas parcerias, por conta dessas novas formas de trabalho, pessoas que trabalham, que moram em outro estado, né, e que a ESP em si nunca tinha pensado, nunca tinha realizado, na verdade, esse tipo de trabalho, de trazer uma pessoa trazer aspas, né, uma pessoa que mora em outro estado para, de repente, cuidar de uma parte da infraestrutura de tecnologia, para cuidar, para ajudar a lançar esse site, por exemplo, né? Então, a gente teve aí a ajuda de muita gente bacana, num contexto onde esse tipo de parceria, ela foi a única forma que a gente tinha de fazer as coisas acontecerem, né?
E aí, com isso, e com a própria ideia e a concepção, né, do Felicilab, do Nietzsche, a gente partiu aí em disparada com diversos projetos, né? Alguns projetos que já estavam em desenvolvimento, alguns sistemas legados que precisavam de refatoração, precisavam de revisão ou até mesmo de reconstrução, né? E algumas ideias novas, né? E alguns projetos aí bem bacanas, né? E o grande, a grande regra, digamos assim, que a gente tem usado no desenvolvimento desses projetos, o princípio, né, é o princípio dessa inovação aberta e colaborativa, né? O Vitinho vai mostrar aí um pouquinho mais à frente como é que a gente também está trabalhando essa questão da inovação aberta e colaborativa, mas esses projetos, grande parte deles, os que começaram na pandemia, todos são abertos, né? Todos estão disponíveis para a comunidade através de nossos repositórios públicos. Então, qualquer pessoa pode chegar lá, pegar o nosso projeto, fazer download e usar. Tá? Qualquer pessoa, qualquer instituição. Tá? E a perspectiva é que os projetos que são legados, né, que estão passando por algum tipo de transformação, também sofram essa migração, né, para essa zona aberta, né, projetos que são aspas, proprietários da ESP, a ideia realmente é trazer aí para esse ambiente colaborativo, né, a gente acredita com muita fé, né, o Irá trouxe essa ideia para a gente maravilhosa, né, que eu costumo resumir como: se o dinheiro é público, o código é público. Não faz sentido a gente pegar o código e esconder o código se ele foi feito com dinheiro do povo, né? Então, as pessoas precisam ter acesso a isso, tá? Então, a gente, quando está construindo as coisas, a gente tem sempre isso em mente. O povo está pagando por isso, a população está pagando. A gente precisa, além de dar o retorno do que o projeto se propõe, né, a gente precisa também disponibilizar isso para que outros estados, para que outras instituições também se beneficiem. Tá? Vitinho, tem alguma coisa para completar? Não, Camila, eu acho que você colocou muito bem, né, essa questão de tanto da metodologias ágeis, né, as parcerias e os projetos que a gente vai conversar um pouquinho mais detalhado lá na frente, inclusive também a questão de inovação aberta e colaborativa, acho que foi um ponto também muito importante, né, justamente baseado nesse entendimento, tá, de que, como você colocou, né, é dinheiro público, né, então esse código, ele precisa, né, esse sistema, ele precisa estar disponível de alguma forma simples, tá? Né, até mesmo para poder atender outros estados, né? Porque a gente sabe que as mesmas necessidades que a Escola de Saúde Pública do Ceará tem, outros estados, tá? Aqui no Brasil também tem, né? E nada mais, na minha visão, digno, tá? De compartilhar, né, essas tecnologias, esse conhecimento, né? Para a gente fortalecer, né? Na verdade, o SUS por inteiro. Perfeito, Vitor, exatamente, fortalecimento do SUS. Vamos para frente, então. Quer falar um pouquinho aí da parceria com a TW? Sim. Bom, gente, vamos falar aqui um pouquinho das parcerias, tá? Que, novamente, nos ajudou bastante, tá? Vou falar aqui um pouquinho da TW, a ThoughtWorks, tá? Ela é uma consultora global, tá? De software, tá? Que usa tecnologias para resolver problemas difíceis, tá? E aí entra no nosso contexto, né? Que conecta a estratégia, e aí eu vou falar um pouquinho das estratégias também que ela nos auxiliou, tá? E também na questão de execução, né, ajudando clientes a fortalecer sua estrutura tecnológica, escalar com flexibilidade e criar experiências digitais extraordinárias, certo? E aí tem um ponto também muito importante que eu gostaria de falar da TW, que é um ensinamento, tá, que ela nos trouxe tanto na questão de ciclo de desenvolvimento, tá? Então, desde a concepção, a inception do produto, né, até mesmo gerenciamento de cerimônias, tá? Como também a questão de expectativas e papéis, né, que também foi muito importante, também colocado para a TW. E aí, quando a gente entra nesse aspecto de desenvolvimento, tá, em cerimônia, a gente precisa ter um fluxo, tá, de organização em parceria com essas empresas,
certo? E aí fica incluso algumas cerimônias, tá? Que acontecem no nosso dia a dia para a gente poder fazer a implementação, tá? E a gestão daquele determinado projeto, daquele determinado produto. E aí, entre essas cerimônias, tá? A gente tem, eu vou destacar algumas principais, certo? Que eram cerimônias que nós não utilizávamos até mesmo antes da pandemia, mas que é importante a gente especificar, tá? Que seria a questão do kickoff, né? Então, o kickoff basicamente é uma cerimônia, tá? Que faz com os desenvolvedores para saber se aquela determinada funcionalidade ela precisa ou não entrar dentro do, se ela está realmente, se aquele card ele está especificado de maneira correta para o desenvolvedor iniciar o desenvolvimento, tá? A gente tem a daily também, né? Que é um outro ponto importante, mais especificamente da metodologia Scrum, para quem trabalha com Scrum sabe como funciona a daily, né? Então, basicamente, uma reunião diária de 15 minutos para saber como é que está o status daquele determinado projeto. A gente também tem uma outra cerimônia que se chama Desk Check, tá? O Desk Check, basicamente, é um processo de validação daquele desenvolvimento. A gente também tem uma outra cerimônia que se chama Dev Huddle, né? Então, como a gente está trabalhando em parcerias, né, com várias instituições, como, por exemplo, a TW, o S, Escola de Saúde Pública do Ceará, então a gente tem uma rede, né, extremamente grande de colaboração. E nada melhor do que, juntando toda essa rede, tá, a gente ter um momento específico de troca de conhecimento, tá, que vai agregar valor àquele determinado produto. Né? Então, vou dar um exemplo aqui de uma Dev Huddle, como se trabalhar com Scrum, como você pode trabalhar com Kanban, como você pode trabalhar com testes unitários, como é que você pode trabalhar com uma determinada tecnologia X, Y, Z, que vai agregar de algum modo o desenvolvimento daquele produto, tá? E também baseado nisso, a gente tem uma outra cerimônia que também é extremamente importante, a retrospectiva, né? Que a gente tem uma visão geral do que realmente aconteceu durante aquela determinada sprint baseada no Scrum. Joia, Vitinho. E complementando, outra coisa muito bacana, né? Outra metodologia muito bacana que veio junto aí com a TW, que eu comentei no início, é a questão do pareamento, né? Os desenvolvedores agora, eles, sempre que possível, eles não trabalham sozinhos, a gente não trabalha só, tá? Mesmo distante, muitas vezes fisicamente, né, com o uso dessas ferramentas de videoconferência, o que a gente faz é compartilhar o trabalho, tá? De forma que, através disso, é possível a troca, né, de ideias, a própria melhoria do que está sendo desenvolvido, o compartilhamento do saber, né, que é muito importante. Caso alguma pessoa precise se ausentar por algum motivo, ou se a pessoa precisar mudar de papel, de função no projeto, precisar ser alocada em outro projeto, o conhecimento que ela gerou dentro do projeto, ele está sendo repassado para alguém, né? Então, a gente tem herdou, né, dessa parceria, essa forma de trabalho, né, que é muito válida, inclusive no sentido de acelerar muito o desenvolvimento. Duas pessoas pensando no mesmo problema, né, pensando no mesmo trecho de código, pensando no mesmo problema, acabam resolvendo o problema muito mais rápido do que uma sozinha, que é o que geralmente a gente costumava fazer. Cada um fica lá no seu quadrado, na sua caixinha, né, resolvendo o seu problema e tudo. Quando tinha uma dúvida ou outra, chegava lá, perguntava para o colega, mas todo mundo muito individualizado, né? E aí acaba que esse processo de pareamento acelera, né, enormemente a velocidade de desenvolvimento e aumenta aí o compartilhamento, né, do saber, né? Todo mundo tem uma noção mais global a respeito do que está sendo feito, desenvolvido, e é muito interessante isso. Isso mesmo, Camila. E aí eu gostaria também até de destacar esse ponto referente à questão do pareamento, tá? Que nós estamos utilizando bastante em todos os nossos projetos, tá? De inovação dentro da Escola de Saúde Pública do Ceará, é que não necessariamente aquele mesmo papel vai parear somente com aquele mesmo papel. Vou dar um exemplo. Não somente um desenvolvedor vai parear com outro desenvolvedor, né? E existe essa troca de conhecimento, tá? Entre diversos papéis. Então, eu como desenvolvedor, eu como tech leader, eu posso realizar o pareamento com outros atores, tá? Outros papéis dentro daquele determinado projeto. Vou dar um exemplo. Então, o PO, tá? Ele pode
né, o Product Owner, ele pode realizar esse pareamento junto com o BA, né, que é o Business Analyst, ou seja, o analista de negócio. Então, o próprio desenvolvedor, ele pode realizar também esse pareamento junto com outro ator, né, um outro papel, que no caso seria o DevOps, e existe essa troca de conhecimento, esse pareamento, justamente para fortalecer e principalmente fazer esse processo de validação daquilo que está sendo desenvolvido. Joia, Vitor, massa. A gente também destaca aí outra parceria imprescindível que a gente formou nesse período, né, a parceria com a UES, mais especificamente com o curso de Ciência da Computação da UES, né, a gente conseguiu aí chegar junto de alguns professores, chegar junto lá da galera da graduação, tá? E isso tem sido bastante rico, né? Eles nos apoiam em diversas frentes, né? Apoio, assim, imprescindível mesmo para o desenvolvimento aí de alguns projetos nossos. E também tudo isso, né, com a parceria e fomento da FUNCAP, né? Nós tivemos aí alguns projetos fomentados pela FUNCAP ao longo desses meses, também é algo imprescindível. Trouxemos pessoas de outras instituições, a gente trouxe gente da UFC, trouxe gente do IFCE, de diversas instituições, por meio dessa parceria e desse fomento da FUNCAP. Quer acrescentar alguma coisa, Vitinho? Não, é isso, acho que é isso mesmo, podemos continuar. Joia. Tops. Então, vamos lá, nossos projetos. SUS, Vitinho, é com você. E eu acho que eu vou, inclusive, parar aqui o compartilhamento, eu não sei, quando você terminar de falar, porque você pode compartilhar, ou você quer que eu abra o... Não, pode deixar a tela compartilhada, que eu vou já compartilhar também aqui, tá? Tá bom. Para apresentar aqui o aplicativo, tá? Tá bom. É isso, gente. A gente tem alguns projetos, tá? Que a gente vai realizar essa apresentação. E o nosso primeiro projeto aí que a gente vai mostrar é o ISUS, tá? E aí, como vocês podem ver, tá? O ISUS é um produto digital, né? Criado para ser um cinto de utilidades e apoiar os profissionais do Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? No combate ao Covid-19, diante de desafios de urgência, emergência e proteção de vida, tá? Então, o aplicativo ISUS, né, na verdade, uma plataforma ISUS, ele tem como real objetivo ser esse cinto de utilidade, tá, para esses profissionais de saúde, tá, onde a gente consegue, de alguma forma, diminuir, tá, a distância entre esses profissionais de saúde e o SUS do estado daquele determinado profissional, né? Vitor, então como é que a gente pode diminuir isso, tá? Essa distância, essa lacuna que existe hoje entre esses profissionais e o SUS, né, através de ferramentas que vão ser integradas dentro da aplicação, né, assim, fazendo assim fortalecer, né, o vínculo entre esses dois. E aí a gente tem alguns objetivos específicos, tá, dentro do ISUS, que veio muito forte, tá, essas funcionalidades. E aí a gente pode até especificar aqui o primeiro, tá, que é o apoio a enfrentamento de Covid-19, né? Então, o próprio profissional de saúde no hospital, atendendo pacientes, ele pode acessar o aplicativo e fazer acompanhamento de manejo clínico, né? Que é um ponto que aconteceu durante toda a pandemia, que a gente ainda está vivendo atualmente, tá? Muitas mudanças referente à questão, até mesmo por ser uma doença nova, né? Então esse manejo clínico ele mudava constantemente, né? E o médico, né? Aquele profissional, o enfermeiro, aquele que realmente está atendendo o profissional, o cidadão, tá? Nos hospitais, então ele precisa saber das informações atualizadas e principalmente informações confiáveis que dentro do aplicativo está disponível para eles, né? Então aí como a gente especificou manejo clínico, questões também de protocolos institucionais, tá? E também alguns serviços de saúde, tá? Então, dentro da própria aplicação do app SUS, a gente consegue realizar alguns serviços da saúde dentro do aplicativo, tá? Dentro do aplicativo também, a gente tem a questão de educação, então você consegue também realizar acompanhamento, tá, de cursos novos, cursos que já passaram pela instituição, né, no caso a Escola de Saúde Pública do Ceará, né, materiais que ajudam alguma forma, né, até mesmo vídeos que ajudam de alguma forma o crescimento profissional, tá, daquele determinado profissional de saúde. A gente também dentro do aplicativo tem uma seção específica de pesquisa científica, né, então essas questões de pesquisa sempre
sendo sempre atualizado dentro do aplicativo. E também tem um ponto também muito importante que eu vou mostrar aqui, que eu vou compartilhar a tela, é a questão de feedback, né? Lembra que eu falei que existe essa lacuna do profissional com o Estado, né? Então, através de feedback, esse profissional ele consegue acessar o aplicativo e especificar o que está acontecendo naquele determinado trabalho dele, né? Assim, existe um processo de avaliação para saber onde é que a gente pode melhorar, tá? Dentro daquela determinada instituição. Outro ponto positivo, tá? Dentro do ISUS, a gente pode especificar que é o cadastro único do profissional de saúde, certo? Então, o que acontece é o seguinte, atualmente, quando um profissional precisa acessar algum serviço de saúde, ele precisa fazer um cadastro em uma plataforma, ele precisa fazer um cadastro em outra plataforma, e aí perceba bem que cada serviço que ele for utilizar pelo Estado, ele vai precisar realizar esse cadastro, né? E aí você, nesse contexto, tem várias bases de dados repetitivas, né? E a ideia desse cadastro único é justamente fazer essa unificação e a gente ter um controle, uma visão holística desses profissionais, né, para saber quais serviços eles estão usando atualmente, o que a gente precisa melhorar naqueles determinados serviços e também questões de notas técnicas. Eu vou compartilhar aqui bem rapidinho, viu, Camila? Vou parar aqui. Vou compartilhar aqui bem rapidinho aqui a minha tela para a gente ter uma visão. Estão todos vendo aqui o aplicativo, a minha tela, gente? Perfeito, tá? Então, aqui a gente consegue realizar, aqui dentro do site do coronavírus.ceara.gov.br, a gente tem uma página especificando, certo? Alguns pontos importantes do aplicativo ISUS, né, desenvolvido durante a pandemia, justamente para ser esse vínculo, né, do Estado com o profissional de saúde. Né? Então, perceba bem que a gente tem acompanhamento de manejo clínico, educação e pesquisa, como já foi mencionado. Tá? Alguns serviços, como, por exemplo, o IntegraSUS, que é uma ferramenta de indicadores, né? Então você consegue realizar o acompanhamento diariamente, né, de como é que está a situação de infectados, né, de pessoas que estão com Covid-19, pessoas que foram recuperadas, né? Ações do governo, você também consegue realizar esse acompanhamento, tá, atualizado e de forma confiável. Então, atualmente o aplicativo ele foi desenvolvido tanto para Android, tá? Então, se você acessar as lojas, né, no caso o Google Play, você vai conseguir acessar e fazer o download do aplicativo e também na App Store, né? Então, se você tiver um iOS aí, você também pode acessar a loja, realizar o download e testar, né? E aí tem até aqui esse ponto aqui, experiente em primeira mão. Você consegue baixar, você consegue testar, tá? E até mesmo nos dar algum feedback de melhoria, que aí é um ponto importante também que a gente, né, para estar sempre melhorando. Aqui a gente tem um acompanhamento também de manejo clínico, né, como eu especifiquei anteriormente, principalmente referente a acompanhamento de Covid-19, devido ao fato de várias e várias mudanças que aconteceram no processo de manejo clínico durante a pandemia. Acompanhamento de educação permanente dentro do aplicativo, né, então recursos educativos, e aí você consegue acessar vídeos, né, cursos e até mesmo trilha de formação, né, que é sugerido pela Escola de Saúde Pública do Ceará, baseado no seu perfil, né? Então, por exemplo, se eu sou um profissional de pediatria, eu gostaria de receber informações sobre aquela minha determinada especialidade. E aí é isso que o ISUS faz, né? Ele consegue realizar o segmento de informações referente àquela determinada área, tema ou subtema. Protocolos institucionais, tá? Notas técnicas também dentro do aplicativo você consegue realizar o acompanhamento e como a Camila colocou no slide anterior, né, a gente está trabalhando com ISUS, tá? Inovação aberta e colaborativa. Então, se você quiser, de alguma forma, tá, ajudar o projeto ou entender melhor como é que funciona o projeto, tudo isso, tanto o repositório como o gerenciamento do board, tudo isso fica dentro do nosso GitHub da Escola de Saúde Pública do Ceará, tá certo? Eu vou passar aqui, gente, sobre o projeto, tá, que a gente tem do ISUS, tá? Então, vou tentar explicar aqui para vocês um pouquinho aqui de todo o acompanhamento que a gente faz desses boards. Então, dentro do board de gestão, né, a gente tem todo o acompanhamento das atividades que tem que ser feitas,
como também dentro do board de desenvolvimento, que são todas as atividades que já foram refinadas e desenvolvidas. Então, por exemplo, se você estiver viajando e quer realizar algum acompanhamento do projeto, é só abrir o celular ou mesmo o notebook, onde você estiver, tá? E você consegue realizar esse acompanhamento justamente devido ao fato que está tudo online, tudo disponível, né? Inclusive código-fonte. Então, você consegue acessar o código-fonte, instalar na sua máquina, rodar, né? Sugerir até mesmo melhorias, que é muito importante esse feedback para a gente sempre estar melhorando, tá? E até mesmo abrir um pull request, né? Solicitando alguma melhoria de código-fonte, de arquitetura de projeto. Eu acredito que esses pontos são bem importantes para o ISUS, tá? E também outro ponto importante, tá? A gente tem um grupo dentro do ISUS, dentro do Telegram do ISUS, tá? Onde a gente consegue conversar e trocar ideias, né? Sobre novas funcionalidades, feedbacks lá dentro. E aí a gente vai sempre tendo esse canal de comunicação, fortalecendo o ISUS. O Irá, você quer colocar algum ponto referente ao ISUS? Não, só se você conhecer algum profissional de saúde, diga para ele baixar e nos mandar feedback. Se quiser ajudar também, tá cheio de demanda ali para mandar ver. Exatamente, inclusive alerta de EPI também, né? Então, se alguma instituição tiver com algum alerta, faltando alguma máscara, faltando algum item, né, de EPI, tá? Equipamento de proteção individual, através do aplicativo você consegue realizar essa notificação e você também consegue realizar a especificação de qual instituição está acontecendo aquele problema, né? Oi, eu posso fazer uma pergunta, Carol, aqui? Eu Pode sim, pode ficar queria. à vontade. Isso nós estamos falando Ceará, por enquanto, pelo menos. Só do estado do Ceará. Inclusive, esses indicativos de quantas pessoas foram recuperadas, os indicativos do coronavírus, por exemplo, é tudo informação do estado do Ceará. Exatamente. Apesar que a gente tem e alguns acessos, tá, do ISUS, essa distribuição em alguns estados também, certo? Mas o foco central, tá, do aplicativo é o Ceará, né? Então, o ISUS, ele foi desenvolvido pensando no Ceará. Isso não quer dizer que o seu estado, né, independente de onde você esteja, não possa baixar o aplicativo, realizar algumas customizações, né, principalmente de variáveis de ambiente, para poder rodar no seu estado, né? O ISUS, o objetivo dele, tá, ele foi desenvolvido justamente pensando nessa perspectiva, tá, de implantação em outros estados, tá? E isso não impede de ser instalado, né, então no Piauí, no Maranhão, Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Mas isso é uma iniciativa que cada estado. Eu estou no Rio Grande do Sul, tá? Por isso estou perguntando. Achei o aplicativo muito legal. E é uma iniciativa que cada estado, enfim, cada SUS do estado tem que fazer. Como funcionaria essa implementação de um aplicativo nacional? O governo federal não poderia fazer isso? Poderia, né? A questão é o governo federal querer fazer. Mas na verdade é isso, para não gastar falando mal do governo federal, que nem precisa. Mas o modelo é isso, a gente está focando no problema do estado do Ceará e a ideia de deixar aberto é isso, de poder outros estados se apropriarem e inclusive ajudarem a gente nessa construção. O governo federal não tinha, ele tinha um aplicativo para o cidadão e eles refizeram esse aplicativo, que antes era o DigiSUS, agora é o Conecta SUS, e nessa nova reestruturação eles colocam lá que também vai ser voltado para profissionais, mas ainda não está implementado. Aí a gente está nesse processo, inclusive esperando que o governo federal abra o código do que eles estão fazendo para a gente poder juntar forças. Legal. Mas por enquanto também... cada estado que interessado pode ir lá pegar o código-fonte, fazer um fork e mandar ver. Sim. E se na época no comecinho da pandemia, o governo federal também fez um específico sobre coronavírus, que também não foi muito para frente, não. Acho que era o coronavírus... não lembro nem o nome, né? Que eu lembro que eu baixei, a gente se viu até um pouco de como não fazer certas coisas, né? Tinha umas coisas interessantes, lógico, mas
acho que a iminência da gente estar ali no meio, né, de uma doença nova, e diante de uma dificuldade que já existia de integrar dados nacionais, a coisa não foi muito para frente, não. E o ISUS, ele parte com essa missão de apoiar o profissional na ponta no coronavírus, mas tendo isso como um ponto de partida, né? A gente quer que isso, a gente tem feito um trabalho para que isso vá além, né? Que não reflita de fato as políticas que vêm sendo pensadas e implementadas para o estado do Ceará para afetar a jornada de vida das pessoas mesmo, né? Então, é transformar essas informações que são muito técnicas, que precisam ser consumidas pelos profissionais, mas também crescendo o olhar para quem quer que precise e possa utilizar essa plataforma para se informar e para qualificar a experiência em saúde. E vem muito a ver com nossa estratégia, uma estratégia que a gente já estava elaborando antes da pandemia, de relacionamento com os profissionais, porque a missão da Escola de Saúde Pública é qualificar e acompanhar a força de trabalho em saúde. Então, todo mundo que trabalha, todos os trabalhadores do sistema de saúde, é a missão da escola saber, inclusive, se tem, se não tem, onde estão, e isso é uma dificuldade enorme pelo cenário que a Clarice falou. E aí, quando a gente estava no meio da pandemia, a gente foi demandado para criar um aplicativo do coronavírus no Ceará. E aí a gente falou, não, peraí, vamos juntar essa demanda de informação do coronavírus para os profissionais com a outra demanda de relacionamento e integração de sistemas. E aí veio o ISUS, que está só no comecinho. Legal. Só mais um detalhe, gente, bem rapidinho, ainda continuando aqui sobre o SUS. Então, novamente, qualquer pessoa que quiser acessar aqui o nosso GitHub, tá? A gente tem aqui o ISUS API e o ISUS App, tá? Que, no caso, são especificando as tecnologias que estão sendo utilizadas, tá? Então, é simplesmente, como o Irá colocou, faz o fork do projeto, não esquece de deixar uma estrelinha aqui, tá? Para nos ajudar. E baixa o projeto, já tem toda a especificação de como é que você faz para rodar, tanto na API como também no front, tá? E se precisar de alguma ajuda, tá? A gente tem lá o nosso grupo no Telegram, que a gente, de alguma forma, vai tentar ajudar qualquer outro estado ou até mesmo qualquer outro desenvolvedor que queira utilizar aqui o ISUS para fortalecer o SUS. Joia. Vitinho, só continuando aqui os slides, tá? Eu não vou projetar, porque a gente... não sei se você quer que eu projete, mas o próximo tema é o ID Saúde, né? Outro projeto que eu acho que você já poderia emendar e falar um pouquinho dele. O que você acha? Perfeito. Se você quiser abrir o slide, eu acho que fica interessante aí para a gente dar uma olhadinha. E aí eu compartilho minha tela para mostrar. Ok, vou compartilhar. Ok, gente, continuando aqui a nossa apresentação, a gente vai falar um pouquinho agora do ID Saúde, certo? Antes da gente iniciar o processo de especificação do ID Saúde, eu gostaria primeiro de contar um problema, tá, que nós temos, e não é somente o estado do Ceará, tá, mas muitos estados aqui no Brasil passam pelo mesmo problema, que é a especificação da força de trabalho da saúde no seu estado e também a especificação da força de ensino no seu estado, tá? Então, basicamente, muitos estados não sabem quantos profissionais de saúde está atuando em uma determinada cidade, né? Eles não conseguem ter essa visão holística, tá? De todas as classificações, tá? Dos profissionais de saúde, tá? E aí isso é um problema porque fica um pouquinho mais complicado a gente gerar indicadores, né, e tomar decisões baseadas em dados, porque a gente não tem essa visão, tá? E aí, justamente baseado nessa perspectiva, tá, nós idealizamos, na verdade, tá, esse projeto, que é o projeto de transformação digital dos serviços públicos, tá, através da criação de um provedor de identidade digital para os profissionais de saúde, tá? Então, através de uma ferramenta única, tá, um agregador, a gente consegue esse profissional consegue realizar o cadastro dentro dessa aplicação e acessar diversos serviços do Estado
utilizando essa ferramenta, sem a necessidade de fazer login, tá? No caso, sem a necessidade de fazer o cadastro em diversas plataformas. Vou dar um exemplo aqui. Quem nunca acessou algum serviço utilizando o Google, né, sem a necessidade de se cadastrar, então você simplesmente especifica qual provedor de identidade você quer realizar o acesso e você consegue acessar aquele serviço, tá? Eu vou especificar aqui alguns objetivos específicos do ID Saúde e vou mostrar para vocês o gerenciamento também do ID Saúde, tá? Os objetivos específicos do ID Saúde é definir termos de uso e política de privacidade, né, referente à questão da lei, tá, LGPD, definir estrutura básica de dados, tá? Então aí já entra um pouquinho mais na arquitetura de como está desenhado, tá, essa distribuição desses profissionais dentro do estado e o que a gente vai avaliar baseado nos dados que vão ser adquiridos nesse procedimento de cadastro, nesse procedimento de uso dentro da aplicação, tá? Baseado em indicadores. Criar um cadastro único, é bem importante a gente especificar, criar um cadastro único de profissionais de saúde do estado do Ceará, certo? Então, através dessa ferramenta única, a gente consegue integrar a vários serviços, tá? De uma forma relativamente fácil e rápida. E também, outro processo aqui, objetivo específico, é o single sign-on, né? Um login único para múltiplos serviços, sem a necessidade de realizar o processo de cadastro em vários serviços. E aí, baseado nesse procedimento, nesses objetivos específicos, a gente consegue ter, certo? E aí é o objetivo, ter esse controle desses profissionais, né? Então, a gente consegue ter uma visão onde está precisando, por exemplo, de médicos pediatras em uma determinada cidade, tá? Então, a gente consegue ter a visualização, tá, desses indicadores para gerar indicadores e, consequentemente, ajudar na tomada de decisão dos nossos gestores. Vou compartilhar aqui minha tela, gente. E aí, enquanto o Vitinho abre a tela dele, só complementando a informação, que com o cadastro a gente tem uma possibilidade também de visualizar os vazios, não só os vazios assistenciais, né, que é isso que o Vitor já traz, né, de onde tem mais profissionais e onde tem menos, para pensar uma distribuição adequada desses profissionais, como também os vazios de formação desses profissionais, né? Então, a partir desse cadastro e desse banco de dados, a escola pode trabalhar melhor e o SUS pode trabalhar melhor, né? Pensando numa conexão de uma responsabilidade que é do SUS, de organizar e distribuir e pensar o conhecimento também para a área da saúde, né? Porque o que acontece na vida real do sistema de saúde é que existe hoje uma má distribuição muito grande, uma concentração, né, de algumas classes profissionais em determinadas regiões, e aí tem muito a ver com o índice de desenvolvimento econômico e humano daquela região, e com as oportunidades de conhecimento, de trabalho. Então, o cadastro ele também vem com esse intuito e com essa vontade, esse desejo de gerar essa descentralização também, né? À medida que a gente consegue organizar e visualizar e integrar essa força de trabalho, a gente também consegue entender qual que é a necessidade de formação dela, por um lado, e qual que é a necessidade de distribuição dela no território do Estado, né? Exatamente. Eu vou mostrar aqui, pessoal, bem rapidinho aqui o nosso gerenciamento de acesso à identidade, tá? Então, basicamente, o usuário vai acessar a aplicação, né, qualquer serviço, e aí, quando você for fazer o login naquele determinado serviço, ele vai redirecionar para uma tela parecida com essa, tá? E aí você vai colocar suas credenciais, você vai entrar. Depois que você entrar, deixa eu colocar. Tá? Depois que você entrar, você vai ter acesso a algumas informações pessoais, tá? E alguns serviços que você pode acessar, né? Aqui vou dar um exemplo aqui do mapa digital da saúde, que a gente vai apresentar mais um pouquinho, que no caso seria um cliente, tá? E aí a gente consegue realizar a autenticação em outros serviços sem a necessidade de estar fazendo cadastro em diversas bases de dados, e assim a gente consegue ter um controle único, tá, dentro da plataforma. Podemos passar para frente, gente. Covid agora? Covid, é nóis. Compartilhar aqui até. O Vitinho está compartilhando. Espera aí, deixa eu parar de compartilhar aqui. Esse vai bem. Pronto.
Joia. Ok, nosso próximo projeto, Registro Covid, ou ResCovid. Vou falar um pouquinho dele, porque eu estou mais próxima dele, né, desde o início. No início da pandemia, logo no início, a Escola de Saúde ela foi demandada no sentido de criar, né, um registro clínico e eletrônico de pacientes hospitalizados, né, nas unidades do Estado, né, pacientes com Covid, com o objetivo aí de coletar os dados, tá, desses pacientes, para que o Estado conhecesse melhor, né, a doença, né, conhecesse melhor, aprendesse com o processo e assim conseguisse desenvolver melhor, conduzir melhor, né, o tratamento dos pacientes. Então, a ideia desse projeto é essa, né, do ResCovid, trazer mais conhecimento a respeito da doença para a gestão, tá? E assim melhorar, né, indicar quais são as melhores práticas, como é que se faz a melhor condução do paciente, objetivando aí um desfecho benéfico, né, objetivando aí a alta do paciente, tá? Então esse projeto, né, ele começou de forma muito rápida. Essa coleta de dados ela começou de forma um pouquinho, apesar de eletrônica, né, um pouquinho mais arcaica. A gente começou fazendo aí o registro desses dados usando o Google Forms, mas hoje a gente já tem uma aplicação, tá, de coleta, né, uma aplicação que é utilizada por pessoas que estão em hospitais. Atualmente a gente está com um hospital piloto, a partir da semana que vem já vai expandir para mais 6 hospitais da nossa rede, tá? E tem pessoas lá que acessam o prontuário eletrônico e trazem informações relevantes da doença do paciente. Além disso, a gente faz interfaces com outros sistemas, a gente faz interface com o sistema de prontuário dos hospitais para poder pegar dados em referência à prescrição, faz interface com o sistema laboratorial para pegar dados de exames de laboratório, tá? E aí, no final, o que a gente tem é um olhar, né, de forma global a respeito da trajetória desses pacientes dentro das unidades de saúde, né, e consegue, como eu falei, conhecer um pouquinho melhor, né, a doença. É um projeto que já está trazendo muitos resultados, né, a gente já conseguiu entregar aí alguns relatórios bem importantes para a Secretaria da Saúde, né, para o nosso secretário, e é um projeto que ele tende, no final, esse sistema, essa aplicação que foi desenvolvida, se transformar em algo mais geral, né, mais genérico, né, que é uma aplicação para realizar pesquisas, registro clínico de pacientes em qualquer tipo de doença, né? Foi desenvolvido dentro da COVID, mas a perspectiva é que ela possa ser usada pelo Estado, que possa ser usada por outros estados, tá? Para facilitar esse processo de coleta, né, e de análise dos dados dessa pesquisa. Esse projeto também é um projeto aberto, tá? A gente tem aí o GitHub. Eu não sei se eu mostro, Vitinho, você quer compartilhar sua tela? Já está com a tela aberta aí? Está com o repo Eu posso compartilhar aqui. Tá, então deixa eu parar aqui. Então, a gente já tem desde o início, né, e a tela é o ambiente de produção, homologação do ResCovid, né, aí é o sistema, tá, gente, nosso ambiente de testes, onde as informações aí dos pacientes são inseridas, né, existe uma certa organização, categorização das informações, a respeito do paciente, né, sintomas iniciais, histórico de doenças do paciente, etc., e o acompanhamento da internação do paciente, né, é um sistema aí que tem muitas telas, bastante complexo nesse sentido, muito rico, tá? Coloca aí no GitHub, Vitinho. Isso, ó, então nós temos aí 2 repositórios, tá, gente? O repositório do front e do back, tá? Registro COVID front e registro COVID API, tá? Podem ser copiados aí, forcados a qualquer momento, tá?
e utilizados, ok? Tem aí algumas instruções para rodar, tá? Mas posso falar? Tem o board, tá? Que de acompanhamento vai lá no... Isso, perfeito. Nosso board aí vivo, né, ativo e itinerante. A gente esse board muda a cada segundo, né? Em pleno desenvolvimento, tá? Nós temos aí controle. Gente, meus cães aqui resolveram se revoltar. E Simba! Agora o nome do cachorro é nacional. E quem quiser contribuir, tá? Quem quiser trazer aí alguma ideia para a gente está aberto, tá? Como também a gente está aberto no ISUS, né? Está aberto a receber contribuições, sugestões, manda um PR para a gente, tá? A Brigitte vai responder. Sim. O Simba, ele tá meio difícil esses dias, sabe? Ele tá meio assim. Enfim, gente, a gente está desenvolvendo, e a tendência é que os nossos outros projetos, tá, eles sigam essa mesma linha, tá? Vocês podem ver que é uma organização semelhante, a gente tem esses boards onde a gente organiza o nosso desenvolvimento, alguns aplicações têm board de gestão, como é o caso do ISUS, outras aplicações têm mais de um board, tem aplicação que tem 2 ou 3 boards, dependendo, um board mais a nível de desenvolvimento, um board mais a nível de planejamento mesmo da ideia do projeto. Tá? Então, eu passei aí no chat o link do GitHub da ESP, tá? Que também está na nossa apresentação, acho que ela deve ser compartilhada aí com vocês, e onde vocês vão poder encontrar aí todos esses nossos boards e projetos e repositórios, está tudo aí. Joia, Vitinho, o que é que nós temos agora? Mapas. Vamos falar um pouquinho aí sobre mapas, para a gente poder encerrar aí a nossa fala e poder abrir para dúvidas e perguntas. Perfeito. Pode compartilhar o slide, Camila, por gentileza. Okay. Eu vou mostrar aqui alguns pontos, tá, do mapa digital da saúde. Vou mostrar também ele funcionando, viu, pessoal? Para a gente fazer uma pesquisazinha de uma determinada procura que acontece constantemente. Aí o pessoal pesquisa isso no Google, mas essa ferramenta que está em desenvolvimento, esse mapa digital da saúde, a gente consegue meio que fazer o mesmo filtro, tá, que o próprio Google faz, mas eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais para frente, tá? Então vamos lá começar aqui pelo mapa digital da saúde. Então, o que acontece é o seguinte, o mapa digital da saúde, plataforma de gestão colaborativa, tá, baseado no Mapas Cultural, voltada para gestores, profissionais e cidadãos, prezando pela transparência, inovação e gestão participativa das ações e serviços do Sistema Único de Saúde, certo? Então, a ferramenta que a gente está utilizando hoje, tá, é o Mapas. Também esse repositório está dentro do GitHub, então você consegue também baixar e fazer toda a configuração. E aí a gente basicamente, nós criamos uma extensão, tá, do Mapas Cultural e fizemos algumas adaptações para poder atender às nossas necessidades referente ao Sistema Único de Saúde, tá? Eu vou mostrar um pouquinho mais para frente e eu vou entrar um pouquinho sobre os objetivos específicos, que é também importante a gente especificar aqui, tá certo? Então, o objetivo específico, tá? O primeiro é a análise situacional da saúde no Estado, tá? Então, você consegue ter uma visão holística do que está acontecendo, tá? Auxiliando na identificação das necessidades da população em suas condições de vida e de acesso aos serviços e às ações de saúde. Eu vou já mostrar isso funcionando na prática, como é que a gente pode, de alguma forma, tanto ter uma visão geral, como também auxiliar o cidadão à procura de algum serviço no Sistema Único de Saúde, tá? E aí a gente também tem banco de dados com informações essenciais à utilização dos recursos em saúde, tá? Solução para análise de dados também dentro da ferramenta, formulação de uma política, transparência e colaboração, integração com outros bancos de dados, que é também muito importante, e aí está totalmente vinculado
a outra opção ali, que é a solução de análise dos dados, né, que esses bancos, eles vão vir do CNES, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, onde é responsável por fazer todo o acompanhamento de banco de dados, tá, tanto de instituições como também dos profissionais de saúde no Brasil, certo? Currículo Lattes, para a gente ter uma visão da questão de ensino aqui no nosso estado, tá, baseado nos profissionais, e o CREMEC também, tá, aqui do nosso estado, que faz também todo o gerenciamento e acompanhamento de todos os médicos aqui do Ceará. Eu vou compartilhar minha tela para a gente dar uma olhadinha, tá, pessoal, da versão que nós estamos utilizando atualmente e algumas funcionalidades que a gente tem, tá? Então, lembrando que isso aqui ele está em desenvolvimento, tá bom? Então, basicamente aqui você consegue acessar devmapas.es.ce.gov.br e aqui dentro você consegue realizar o acompanhamento de espaços, que são instituições de saúde. Eu vou já mostrar aqui na outra aba. Agentes, a gente está especificando aqui profissionais de saúde, tá? Oportunidades e indicadores, certo? Eu vou entrar aqui primeiro em espaços. Vitor, o que são esses espaços aqui? Ele faz todo o mapeamento, tá? O mapa da saúde, de todas as instituições que têm algum vínculo com a saúde, tá? Então, se você quiser pesquisar qualquer hospital, qualquer posto de saúde, tudo isso está dentro desse mapa aqui, baseado no estado do Ceará, certo? Então, por exemplo, se eu vim aqui em Fortaleza, eu consigo ter uma visão, tá, de todas as instituições e a distribuição geográfica dessas instituições, certo? E aí, outro ponto também importante é a questão da... eu gostaria de encontrar na cidade onde eu estou as instituições que prestam algum tipo de serviço, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui buscar espaço e eu posso digitar aqui, ó, fisioterapia. A partir do momento que eu faço isso aqui, automaticamente o mapa se autoajusta e faz o mapeamento de todas as instituições que ofertam esse serviço de fisioterapia. Vou mostrar aqui para vocês, vou clicar, tá? Ele já fez aqui, a gente tem 862 espaços no Ceará inteiro, que faz esse acompanhamento, certo? E eu posso definir aqui o município. Eu vou querer ver aqui somente Fortaleza, tá? Pra gente... Vou colocar aqui Fortaleza e ele faz esse mapeamento. Tem 342 espaços, tá? E eu posso simplesmente vir aqui, ó. Posso clicar aqui. Posso visualizar aqui, ó. Certo? Posso visualizar outro aqui. Hospital, e aí a gente clica nesse hospital, a gente consegue ter a visão de todos os serviços que são ofertados por esse hospital, né? Então, a gente consegue fazer esse mapeamento de todas essas instituições em saúde distribuídas aqui em Fortaleza. Tá? E, por outro lado, além das instituições, a gente também consegue fazer o mapeamento dos profissionais, né? Então, perceba bem que aqui a gente tem 127.060 profissionais na área da saúde distribuída aqui no Ceará, certo? A gente consegue ter uma visão, então, no interiorzinho lá em Quixeramobim, a gente quer saber quais são os profissionais que estão lá, que estão trabalhando, tá? Qual a especialidade deles. Então, por exemplo, uma pessoa aqui específica, né, auxiliar de enfermagem, estratégia da saúde de família. Então, perceba bem, com esse simples mapeamento, a gente consegue ter uma visão holística, tá, de todos esses profissionais e também instituições, e principalmente o vínculo entre esses dois, certo? É importante também a gente especificar que esses dados aqui, eles estão vindo do CNES, tá certo? Que, novamente, é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que ele fornece um web service, tá? A gente consome esses dados, e esses dados a gente usa uma ferramenta de ETL para poder jogar dentro do nosso banco de dados e, consequentemente, plotar isso dentro do Mapas. Dentro do Mapas também tem outras funcionalidades, como, por exemplo, de oportunidades, né? E aí a gente entra mais na questão de seleções, né, de editais, tá? Até mesmo eventos, né, que de alguma forma entra dentro do contexto da saúde, a gente consegue também realizar o acompanhamento, tanto de forma detalhada, como também de forma geográfica, tá, desses eventos. E, novamente, pessoal, esse projeto também está lá dentro do GitHub. Se você quiser
entrar dentro do GitHub, clonar esse projeto. Ah, Vitor, eu gostaria de fazer a implementação do mapa da saúde lá em Tocantins, ou em qualquer outro estado, ou qualquer outra cidade, não tem nenhum problema. Você pode baixar o código-fonte da aplicação, customize a sua necessidade, tá? Porque essa é uma ferramenta software livre, ela permite essa customização e especificação de qual estado, tá, e cidade ela vai estar executando e realizando esse mapeamento tanto de instituições na área da saúde, como também de profissionais na área da saúde. É isso. Podemos passar para frente. Temos mais algum slide, Camila? Joia, Vitinho. Temos aqui eu tirei do mundo? Tirei. Temos aqui só mais um slide com os links, tá? Para o nosso GitHub, que eu já passei aí no chat, tá? O link para os nossos repositórios, para os nossos projetos, tá? E aí eu acho que é momento, não sei se o Ira quer colocar mais alguma coisa, mas é momento da gente abrir aí para que as pessoas possam se manifestar, fazer perguntas, tirar dúvidas. Eu acho que vale também, não tem nos slides, mas eu acho que vale a gente deixar aqui os nossos contatos, os nossos e-mails, né? Para que, caso as pessoas tenham mais dúvida ou queiram conversar de forma mais alongada, para que a gente possa continuar aí essa conversa, continuar esse papo, marcar um papo mais reservado, né? Para falar a respeito de algum projeto, ou de outros, de muitos outros que a gente tem, né? Esses são só a pontinha do iceberg, gente. A gente tem 17 projetos, eu acho, rodando, tá? Dentro da escola, todos aí com essa mesma pegada, né? Inovadora, todos aí com ideias aí desse mesmo nível, né? A gente elencou aí alguns, os mais novos, né? Mas existem outros aí bem bacanas. O Ira, quer Exatamente. Exatamente, Camila. Só mais um ponto que eu acho que é importante, né? A gente está seguindo algumas das melhores práticas, tá, atual de mercado, que são utilizações de ferramentas de mercado, né, onde tem uma documentação rica, tá, no contexto de tentar ajudar o desenvolvedor, a equipe que vai estar dando manutenção. A gente também utiliza ferramentas de gerenciamento de containers, mais especificamente o Docker, tá, para fazer o gerenciamento e automatizar alguns processos. Tá? É lógico que isso que eu estou falando é um contexto um pouquinho mais técnico, mas eu acredito que para o pessoal de desenvolvimento, tá, da própria tecnologia da informação e engenharia de software, acho que é importante a gente dar esse contexto do que a gente está utilizando, tá, tentando utilizar para a gente ter uma alta performance nesse contexto de desenvolvimento, tá? A gente também está utilizando questão de continuous integration, né? Utilizando o GitHub Actions, tá? O Jenkins, procedimentos também de continuous delivery, processos de deploy automatizados, né? Então a gente está sempre tentando utilizar essas melhores práticas, novamente, justamente para essa questão de automatizar alguns processos e a gente ter um pouquinho mais de performance no desenvolvimento e focando principalmente na regra de negócio, na especificidade que o cliente, que o PO deseja. É isso, Ira, pode, se quiser adicionar mais algum ponto. Não, só agradecer o tempo aí, a apresentação de vocês foi ótima, nossa. E acho que as pessoas abrir para a galera aí para a gente trocar ideia, conversar, dúvidas, dívidas, críticas também são muito bem-vindas, afinal somos todos servidores públicos. Gente, se puderem descompartilhar a tela, aí a gente consegue colocar também todo mundo aqui em formato mosaico. Pessoal, enfim, tá aberto aqui mesmo para as rodadas, quem quiser abrir o microfoninho aí, normalmente a gente tem um momento de timidez, né, que sempre acontece, mas acho que é importante colocar, assim, né, que uma das coisas que a gente tem na zona de propulsão, né, e que eles trocam, né, que esse bonde aqui da saúde nos traz, assim, como exemplos muito importantes, né, é esse processo da documentação, né, não só da documentação do código, né, mas da documentação do processo da construção, né, desses sistemas, do software, enfim. E lógico, como eles bem colocaram, tem uma série de frentes, de áreas, né, que dialogam para que, de fato, um projeto seja colocado no ar, né, e a gente sabe que isso tudo é um processo também, que não é em 15 dias que a gente vai conseguir fazer tudo, né, mas, por outro lado, que é um início, assim, então, muitas das coisas que eles trazem de exemplo aqui são coisas que a gente está experienciando
pincelando, né, algumas coisas dentro da zona de propulsão, mas que são pontos muito importantes, né? Então, essa questão do GitHub, para quem não conhece, a gente vai ter até uma oficina na próxima semana para todo mundo dar uma sacada em como funciona, porque quem é da área de desenvolvimento, alguns já conhecem, né? Outros ainda estão começando a conhecer, mas é um lugar onde dá para fazer muita colaboração, né? Dá para realmente olhar os códigos, propor alterações, propor modificações, melhorias, enfim. Então, acho que é uma forma que a gente brinca, né? Que é a rede social, assim, dos desenvolvedores, né? E às vezes quem não é da área, às vezes se assusta um pouquinho. Mas, com o tempo, a gente vai pegando e vai entendendo como funciona, né? E vai se tornando uma linguagem mais comum, né? Então, assim, acho que tem uma diversidade de projetos que a gente pode ver, né? Enfim, depois dar uma fuçada, pegar e a gente joga esses links também no Discord, mas todo mundo dá uma fuçada e uma olhada como que é essa organização toda, né? Porque são padrões de desenvolvimento de tecnologia que são importantes, né? Para a gente conseguir, na verdade, criar uma história também, né? Desses desenvolvimentos. Eu tô aqui provocando também todo mundo aí a trazer perguntas, as suas questões aí. O pessoal já está deixando seus contatos aqui embaixo. Todo mundo quietinho. Nenhuma pergunta. Eu vou perguntar como é que está o processo da zona de propulsão aí, que eu também estou curioso de acompanhar via Paula, pessoal aí. Mas é isso, galera. Estamos ali na... Foi uma coisa que eu acho que vale destacar foi o aprendizado, a oportunidade, sobre a oportunidade que o Vitor falou que a gente teve com a TW, assim, porque olhando agora nossos boards ali, parece que a gente é super fera e, na real, a gente teve a ajuda ali do pessoal da TW que foi essencial, e não foi pouca ajuda, não, porque durante a pandemia eles tiveram um problema que saiu, pararam muitos projetos, então veio muita gente. E aí a Branca falou, eu lembrei, porque o ISUS, ele está agora, acho que, sei lá, já está com 4 meses, Vitor, mas o ISUS a gente subiu a primeira Nessa versão faixa. dele em 2 semanas, então é óbvio que era uma versão bem simplesinha, mas acho que só para animar a galera aí, porque acho que o diferencial foi conseguir... A gente subiu um primeiro MVP e aí teve essa ajuda essencial da TW para ir construindo e ampliando, e esse aprendizado, né? Acho que dá uma olhada ali, tem a estrutura, a gente aprendeu muito, eu aprendi muito nesse processo, acho que todo mundo da ESP, na forma de estruturar, porque usar o GitHub é um desafio, mas estruturar direitinho a história, os requisitos, ter uma documentação bem feita, é uma coisa que é uma ciência. E isso acho que é o maior aprendizado. Paulinha, você quer falar aí sobre o processo da zona também? Falar um pouquinho, né? E aí, Irá, tudo bom? Que legal ouvir E aí, vocês querida? também. Muito bom. Então, tá bem bacana, o pessoal tá agitando, né? A gente está com alguns entregáveis em andamento aí já, então já está bem bacana, a gente já viu que o pessoal já encontrou um caminho, né? Então tá, e foi uma semana agitada de encontros aí vários, de mentorias, foi bem bacana. E seria legal mesmo se alguém aqui quiser contar alguma coisa, como é que tá aí, como é que tá sentindo o processo, seria bem bacana. Tá lindo, tá maravilhoso o projeto. Geral, tá foda mesmo. Tá incrível mesmo. Cada mentoria que a gente tem é uma explosão na cabeça. Aí a gente repensa todo o projeto, porque cada um vem trazendo a visão de alguma coisa. Ontem a gente teve uma mentoria com o Bruno dos negócios, que, pelo amor de Deus, que eu costumo brincar com a minha equipe, que eu sou meio comunistinha, assim, que eu quero que seja tudo de graça para todo mundo, que trocar conhecimento. Inclusive, achei incrível o projeto de vocês, que é código aberto, qualquer um pode pegar. Mas aí veio o Bruno, tipo, tá, e vocês vão se sustentar como? Como é que o projeto vai se sustentar? E aí a gente vai lá e repensa tudo, o foco do negócio. Tá sendo muito louco. E muito rápido, tô impressionada.
Ah, que incrível, muito legal mesmo, né? É. Ontem para o Irá, ele vai curtir. Esse ano não pudemos estar todos juntos, né? Mas ao mesmo tempo é muito legal, porque tem o Brasil inteiro aqui, né? Isso é bem bacana. Complementando o que a Carol falou, que ela também é do meu grupo, a gente brinca, né, que com uma mentoria a gente acha que resolveu tudo e aí vem a outra e daqui a pouco é uma explosão de informações e tu já tem uma terceira mentoria naquele mesmo dia. É muito empolgante como as coisas tomam forma muito rápido, o tempo é curto, então está sendo tudo muito seguido, é muita informação. E a gente fica nesse contato quase que 24 horas por dia, está sendo muito, muito bacana, muita informação mesmo, muito aprendizado. Muito bem. Vocês estão usando o Discord, né, para as coisas da conversa. A gente tenta usar o Discord lá na escola, mas tem pouca adesão. A gente só tem feito AD no Discord. Eu vou dizer que a gente usa, mas às vezes a gente tem que apelar para o Meet, porque a chamada de vídeo no Discord é muito difícil. Se alguém conhece alguém do Discord, por favor, passe este feedback, que eles têm que melhorar o vídeo, que é muito instável. Mas as salas de áudio, de poder sair ali e ir nas salas conversando com as pessoas é muito legal. E funciona, pelo menos. É isso aí. É um híbrido, né, de ferramentas. Desculpa, alguém ia falar e eu acabei cortando. Gente, acho que uma das coisas que é bacana a gente falar também, né, enfim, para compartilhar um pouco, Ira, é que esse ano também, a partir do ano passado, a gente teve aquela provocação inicial, né, da acessibilidade, e a gente continuou, na verdade, né, o nosso percurso e se jogando muito de cabeça, né, nesse processo de desenvolver tecnologias acessíveis. Então, esse é um dos pontos que estão muito fortes esse ano dentro da zona de propulsão, né? A gente tem vários mentores que têm uma diversidade, né? São pessoas que têm diferentes deficiências, né? E a gente vem buscando entender como que a gente faz dentro do nosso percurso também de criação e aprendizado, né? Como que a gente faz com que tudo que a gente crie, independente do tipo de projeto que vá derivar, né? Mas que ele tenha algum princípio de acessibilidade já, né? Desde do seu início, né? Então, isso é uma das coisas que a gente vem falando muito. A questão do respeito à diversidade, né? Logicamente, né? Que a gente busque aqui também estarmos, né? Dentro de um ambiente assim e, lógico, do software livre, porque a ideia é essa mesmo, né? Que esses projetos sejam além, né, de poder, inclusive, alçar aí novos voos, né, os projetos que vão sair daqui, depois desse processo da zona de propulsão, mas que outras pessoas conheçam, né, e que, de fato, a gente possa fortalecer, na verdade, uma comunidade em torno do software livre mesmo, né, que aí não é só desenvolver o código, mas é pensar em melhorias desses projetos de diferentes formas. Então, queria agradecer também a vocês terem estado aqui com a gente, né, e compartilhado com a gente essa prática. É importante a gente olhar para esses projetos, gente, como algo também que está nesse lugar de estar salvando vidas aí, né? Tipo, no sentido de que olhar para um mapa da saúde, olhar para o aplicativo, isso são coisas muito importantes para o momento que a gente está vivendo, né? E também é uma realidade que às vezes a gente parece que está muito longe, né? Mas é isso como o Irá mesmo colocou, né? E assim, é um aprendizado com parceiros, né? Que fazem com que, inclusive, a gente consiga dar saltos maiores, né? E alcançar também objetivos, mas também, logicamente, tem muito um time aí, né? Pelo menos dessas 4 pessoas que se apresentaram para a gente aqui, né? Claro que é muito maior do que isso, mas que é também essa união dos esforços e dos conhecimentos, né? Da multidisciplinariedade, que faz com que a gente consiga, sei lá, no final da história, chegar num aplicativo ou num mapa, né? Então, isso é muito importante para as equipes, né? Que a gente entenda essa multidisciplinariedade, né? Que é complementar. Então, por isso que também a gente tem na zona de propulsão aí várias skills, como o povo fala, né? Então, várias áreas de trabalho que são importantes, né? Para não ser só um time de desenvolvimento ou um time de design,
é importante que todo mundo dialogue, porque aí o produto, né, entre aspas, aí no final chega com uma visão e uma diversidade muito grande também. Então, vou agradecer muito, gente, para nós foi incrível poder ter ouvido vocês. Eu vou fazer a minha falinha aqui de todo mundo abrindo a telinha para nós tirar uma foto dessa atividade, todo mundo junto, que aí a gente faz também esse registro importante. Vou chamar aqui. E vamos ver quem mais. Tem telinhas ainda que estão fechadas. Bora tirar foto, gente! No ano que vem a gente possa estar presencialmente também aí em Fortaleza. Chamando aqui o Jean, nosso fotógrafo. O que vem promete, tem que juntar as duas zonas na terceira zonona. Então, perfeito, o Jean já está aqui conosco, diz ele que já está aqui conosco. Já foi, ele já tirou a foto, inclusive, foi mais rápido que nós todos juntos. Então é isso, gente. Obrigada, gente. Seguimos ali em contato e a gente vai passar essas informações também. Essa apresentação a gente pode disponibilizar para todo mundo, né? Sim, claro. Então, maravilha. Valeu demais também, agradecer imensamente o espaço aqui para nós, experiência. A gente queria estar, inclusive, mais misturado aí na zona, mas estamos tendo que lidar com a pandemia, então não conseguimos se dividir. Mas para as próximas aí, estamos juntos. Ali o time da ESP, o pessoal está muito animado, curtindo muito. E a gente está querendo se misturar com as comunidades. Então, nos procurem, que vamos procurá-los também. Muito bom, obrigada, gente. Muito obrigada, gente, pelo carinho, pelo cuidado. Agradecer a Rosa, ela não está aqui, mas ela foi um doce assim, no contato com a gente o tempo todo, mandando as informações, enfim. Muito obrigada pela oportunidade da partilha. Foi massa. Eu ia falar uma coisa que a Branca comentou da acessibilidade no processo da parceria com a TOTWORKS. Uma das coisas muito legais também é que a gente teve pessoas, experiência de pensar a acessibilidade no processo, que pelo que eu entendi, vocês estão tendo mentorias também, e a gente teve relacionamento com desenvolvedores, pessoas desenvolvedoras, no caso, acho que as duas pessoas eram surdas, né? E aí a gente teve essa experiência de fazer o processo de desenvolvimento, e aí todos nós ganhamos apelidos em Libras, e o ISUS ganhou um ícone em Libras, que é esse coraçãozinho aqui, então quando vocês virem por aí, o coraçãozinho com esse dedinho levantado, é um Libras, símbolo Libras para o ISUS, e o meu é assim por causa do meu topetinho, então ter símbolo em Libras é um dos aprendizados, muito legal, e a gente tem que pensar também, ajudou a gente, me chamou a atenção para a gente pensar a acessibilidade para quem usa nossos aplicativos também, que é uma pauta que não está tão forte, a gente precisa fortalecer até depois trocar uns contatinhos aí. Perfeito. Então é nóis, gente. Nosso bonde da zona de propulsão, nossos passageiros. Seguimos aí para quem quiser mentoria. A gente vai dialogando ali pelo Discord e a gente segue no dia de hoje ainda. Amanhã também é dia de checkpoint. Mais tarde a gente manda as informações e seguimos o diálogo por lá. Um beijo para todo mundo. Dá uma olhada no... Tchau, pessoal. Com certeza. Tchau, obrigada. Até mais. Boa tarde. Tchau, tchau. Imaginei. Isso que eu ia te